da Fazenda. Portanto, o ministro Guido Mantega já se encontra na secretaria da comissão e peço ao senador Pimentel que o conduza aqui ao plenário da comissão. De acordo com os artigos 397 e 398 do Regimento Interno do Senado Federal, a presidência adotará as seguintes normas. Sua Excelência, o senhor ministro Guido Mantega, terá 30 minutos para fazer sua exposição e, em seguida, abriremos a fase de interpelação pelos senadores inscritos. A palavra aos senadores será concedida na ordem de inscrição, intercalando-se oradores de cada partido. O interpelante dispõe de 5 minutos, assegurado igual prazo para a resposta do interpelado, tendo prazo máximo de 2 minutos para a réplica, concedendo ao ministro o mesmo tempo para a tréplica. Com a palavra, o pontualíssimo ministro Guido Mantega, ministro de Estado da Fazenda, para fazer a sua exposição. Cumprimentar também o secretário executivo Nelson Barbosa, aqui presente, os demais senadores, senador Nicanor, senador Luiz Henrique. E eu não tenho dúvida nenhuma que teremos senador Agripino Maia, teremos uma excelente audiência pública, não só para falar de ICMS, mas falar também de outros temas que o ministro Guido Mantega nunca, sempre quando vem aqui, esclarece todos os pontos e coloca sempre de uma maneira muito transparente tudo aquilo que diz respeito à macroeconomia brasileira. Com a palavra, e mais uma vez um grande prazer, ministro Guido Mantega. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senador Delcídio Amaral, presidente da CAI, e os demais senadores que me convidaram aqui para falar sobre a nova proposta de ICMS. Sempre um prazer estar aqui, dialogando com os senhores, onde nós podemos aprender muito e aprimorar as propostas que nós temos feito. A mudança do ICMS interestadual é uma necessidade importante para o país, que vai abrir caminho para uma melhoria da estrutura tributária e que vai possibilitar um aumento dos negócios, dos investimentos e do crescimento dos vários estados. Esta necessidade é ainda maior, tendo em vista que nós nos encontramos diante de uma crise internacional que ainda não foi resolvida e, portanto, interfere em todas as economias, mesmo as mais saudáveis. Por exemplo, nas economias asiáticas, reduz o crescimento da Índia, da China, enfim, atinge em maior ou menor medida a todos. E também atingiu o Brasil, evidentemente, com uma certa desaceleração. Nós temos, portanto, pela frente um desafio que é continuar crescendo enquanto a maioria das economias ou está em recessão ou está desacelerando as suas atividades. Essa crise internacional gera uma crise de confiança. Os empresários ficam aflitos, sem saber o que vai acontecer e, portanto, reduzem os investimentos. Além disto, a crise provoca uma contração de mercados, principalmente de manufaturados, porque os mercados de commodities, principalmente agrícolas, continuam funcionando. E ao contrair os mercados, o mercado europeu não cresce, o mercado americano cresce pouco, e fica todo mundo tentando achar mercado para exportar os seus produtos. Então, com isto, agudiza-se a competição entre os produtores, principalmente de manufaturados. Portanto, atinge a nossa indústria. Essa situação exige do governo ação anticíclica, de modo a compensar esses problemas, dando estímulos para que a economia possa se recuperar. Nós temos também que tomar medidas para aumentar a nossa competitividade, tendo em vista este cenário. Significa redução de custos, aumento de eficiência, produtividade, etc. O governo brasileiro tem tomado várias medidas que os senhores já conhecem.
medidas de política monetária, medidas de política cambial, medidas de política fiscal, que eu não vou repetir aqui para não poluir a nossa discussão sobre ICMS. Mas é muito importante a redução dos juros, dos spreads, que é considerável no Brasil, é um novo patamar de juros, isso estimulando a produção, o investimento, um novo patamar de câmbio que torna o manufaturado brasileiro mais competitivo, tanto no mercado interno quanto no externo. As medidas do Brasil Maior, que os senhores têm conhecimento, porque nós já mandamos aqui como medidas provisórias para serem aprovadas pelos senhores, são várias medidas estimulando investimento, exportação, etc. Algumas, a maioria já está em vigor, e, além disto, um empenho do governo para estimular os investimentos públicos e privados. Uma boa maneira de reagir a esta crise é aumentar investimentos, principalmente em infraestrutura, que é uma área em que o Brasil é carente. Nós precisamos ampliar a nossa infraestrutura. Então, o governo tem anunciado programas, aumentado o PAC e anunciado programas de parceria com o setor privado, que são as concessões para o setor automobilístico, ferroviário, aeroportos, e agora será anunciado também para portos. Temos apoiado os estados em seu esforço de investimento e criamos o ProInvest, são 20 bilhões para serem emprestados aos governadores, estão sendo sacados. E outras medidas que eu vou passar mais rapidamente. É fundamental a redução da tributação, a desoneração tributária, que este ano vai alcançar o valor de 45 bilhões. É o valor do que está sendo desonerado em 2012. Uma parte é a desoneração da folha, outra é a redução do IPI, depois nós temos o crédito imediato do PIS e COFINS, depreciação de bens de capital, mudanças no Simples, enfim, são várias, resultam em 45 bilhões, que não é pouca coisa, é relativa a 1% do PIB. Portanto, é um forte estímulo para o investimento que está ocorrendo no país. E, finalmente, a redução do custo de energia, que em média será de 20%. Não preciso insistir aqui com os senhores a importância de reduzirmos o custo da energia no Brasil. O Brasil é um dos países que tem entre as mais altas taxas de energia do mundo, embora tenha um potencial energético muito favorável. E o governo, sem mexer em contratos, respeitando os contratos, fez uma proposta que vai resultar numa redução da tarifa, em média, de 20%. Toda a sociedade brasileira vai se beneficiar desta medida. Indústria, serviço, comércio, dona de casa, todos se beneficiarão, e essa medida vai entrar em vigor em fevereiro deste ano. Eu queria... Uma parte dessas medidas já estão em vigor, outras entram em vigor em 2013. Por exemplo, a desoneração da folha, nós fomos fazendo por setores, porque havia necessidade de uma discussão com cada setor, ver do interesse real do setor de fazer essa desoneração, e uma parte já entrou em vigor agora, em 2012, e uma parte entrará no 1º de janeiro de 2013. Isso é muito importante, redução do custo da mão de obra sem prejudicar os trabalhadores. Então, medidas em curso, medidas que ainda não exerceram efeitos, e é bom salientar, por exemplo, quando se reduz a taxa de juros, é natural que haja um lapso de tempo para que elas exerçam a sua eficácia, né, para que a atividade produtiva seja estimulada. Não é imediato, demora 6 meses, 8 meses, 10 meses. Quando há uma crise internacional, esse tempo demora mais. Então, ainda não floresceram as medidas que foram plantadas nesse período, mesmo as medidas em relação a câmbio e taxa de juros, que têm grande eficácia no médio prazo, né?
O comportamento da economia em 2012 pode ser vista neste quadro. Nós começamos com uma economia desacelerando, né, no início do ano. Na verdade, a desaceleração vinha de antes, se podemos ver, porque a crise europeia ela se agudizou no segundo semestre de 2011 e puxou a economia mundial para baixo, inclusive a brasileira, e ela perdurou, nos manteve com um crescimento modesto no primeiro e segundo trimestre deste ano. 0,1 de crescimento trimestral no primeiro, 0,2 no segundo. Finalmente, no terceiro, 0,6. É uma elevação. Então, podemos ver por esse gráfico que há uma aceleração da economia. É inquestionável, indubitável, uma aceleração da economia. Talvez não no ritmo que nós desejávamos, porém, há uma aceleração e essa aceleração vai continuar no quarto trimestre. Existem dados disponíveis que já indicam isso, e eu coloquei ali 3 cenários. Um cenário pessimista, então, o mais pessimista é o nosso cenário de 0,8 no quarto trimestre, e coloquei outras 2 ali, de outras 2 empresas que colocam um cenário mais otimista. Seja qual for o cenário, a aceleração vai continuar na economia brasileira. E hoje nós tivemos um dado da produção industrial de outubro que confirma esse cenário, que foi um crescimento no mês de outubro de 0,9%. Portanto, confirma o cenário. Só para explicar um pouco melhor o que aconteceu nesse terceiro trimestre, porque ele veio em desconformidade com as previsões e as análises da maioria dos analistas, inclusive da nossa. O que aconteceu no terceiro trimestre? Ali à direita, terceiro trimestre, vocês estão vendo. A agricultura cresceu muito bem, 2,5%, que se anualizado seria 10% de crescimento. A indústria também cresceu bem, cresceu 1,1%. E eu queria dizer que o nosso maior desafio era fazer a indústria voltar a crescer, porque ela é a mais afetada pela crise internacional. Então, eu diria que estamos conseguindo fazer a indústria ter uma boa reação. Cresceu 1,1%, mesmo tendo crescido a indústria extrativa menos 0,4%, né, porque a indústria é composta a indústria de transformação mais a extrativa. A de transformação foi bem, cresceu 1,5%, mas a extrativa decresceu 0,4%. Extrativa é exportação de minério, de petróleo, etc. Então, de fato, houve menos importação da China de minério, a Europa importou menos e isso nos afetou. Porém, a manufatureira foi bem, 1,5%. Significa que estamos vencendo a concorrência, que estamos conseguindo reagir a esta concorrência. E o indicador que saiu hoje mostra que a indústria continuará bem, porque cresceu 0,9% em outubro. Né? 0,9% é como se no trimestre fosse 3 vezes 0,9%, algo como 2,7%, portanto, muito bem. O que decepcionou, no caso, foi o serviço. Os serviços decepcionaram. Cresceram 0%, ficaram estagnados. E o serviço tem um peso grande no PIB. Né? A gente olha mais para a indústria, olha mais para a agricultura, esquece que o serviço tem um peso de mais de 60% do PIB. E aí ele nos pega. Passamos adiante para... Vou mostrar... Não, passa adiante. O PIB de serviços... A composição desse PIB se dá, né, com ali os componentes. Nós vimos que comércio representa 20% disso. Foi bem, 0,4%, não é uma maravilha, mas foi bem. Né? Transporte, armazenagem e correio não foi bem, foi menos 0,1%. Mas o que chama a atenção ali, para não ficar falando de todos os itens, é a intermediação financeira. A intermediação financeira caiu 1,3%. E essa intermediação financeira,
meu caro senador Delcídio, representa nada mais, nada menos que 6,3% do PIB. A intermediação financeira representa mais que toda a agropecuária. Certamente ela andou engordando ao longo do tempo. E se atribui a essa queda, a queda do spread. Houve uma queda do spread, de fato, nesse período, e houve essa queda, né, que puxou o serviço para baixo. Um outro... Agora vejam, curioso, porque a redução do spread significa juros menores. Juros menores significam um estímulo para a economia. Então, nós podemos concluir que há uma defasagem entre a queda do spread e a compensação com novos investimentos, com mais serviços sendo realizados. Há uma defasagem temporal. Primeiro vem essa redução da intermediação financeira. Em segundo lugar, virá o estímulo que ela produz, que será mais investimentos em construção, mais investimentos na atividade produtiva e assim por diante. Então, ela é uma medida, digamos, é um resultado negativo, porque diminui o serviço, mas ela contém uma boa notícia e, portanto, nos anuncia um resultado positivo. Outras variáveis substituirão essa, e essa variável vai diminuir mesmo. O peso da intermediação financeira no PIB é desejável que seja menor, para se tornar maior a produção, o comércio e assim por diante. Isso que vai acontecer nesse período. Agora, há um dado ali, a administração de saúde e educação pública, que cresceu muito pouco, 0,1, e também tem uma responsabilidade nesse resultado ali, ó. Pesa mais do que a intermediação financeira. É um dado estranho, porque eu chequei os dados do governo federal, e o governo federal, é muito difícil de diminuir saúde e educação, só sobe, até por lei. O governo é obrigado a aumentar o gasto com saúde e educação, né? A lei exige, só sobe, não tem como, né? Então, aí, pedimos para que o IBGE possa revisar esses dados. É verdade que quando saem esses dados, é uma primeira aproximação, tanto que, em geral, na segunda, há correções, que são naturais, porque você tem pouca informação no início. Quando você está muito próximo ao fato gerador do índice, você pode, né, cometer algum erro que depois será corrigido. Por exemplo, o PIB do segundo trimestre foi corrigido para pior. Era 0,4, foi para 0,2. Então, é normal. Todo mundo, no mundo tudo se faz assim, nos Estados Unidos, né? Você vê, corrigiu o PIB dos Estados Unidos. É normal, porque depois que passou o tempo, o dado fica mais preciso, as informações são melhores. Então, só queria chamar a atenção para aquilo lá, porque eu chequei e a administração pública federal tem um aumento real de mais de 1% ali, 1,5%. Alteraria toda aquela conta, mas deixa para lá. Então, o fato é esse, serviços merecem uma atenção e deverão ter um outro desempenho no próximo semestre. Passamos adiante. Há um dado importante, também recente, que saiu ontem, que é o índice de gerentes de compra, que se chama PMI. É um índice muito importante porque são consultados os gerentes de compra das empresas que dizem aquilo que pretendem fazer, o que estão fazendo, se eles estão comprando ou se eles não estão comprando. É um índice internacionalmente respeitável. Lá fora chama PMI, Purchase Management Index, e aqui traduzido Índice de Gerente de Compras. E nós temos uma sinalização positiva. Esse índice é o seguinte: abaixo de 50% indica contração da indústria. Acima de 50% indica expansão. Então, nós pudemos verificar que houve contração da indústria em vários países, todos que estão ali. Nós escolhemos ali significativos: China, Alemanha, França, né? Mas duas boas notícias no período mais recente. A PIM brasileira está expandindo e chegou a 52%. E a da China também está expandindo. E para nós é importante que a China volte a crescer, porque ela
ela também importa produtos brasileiros e ela poderá importar mais produtos brasileiros. Então, esse é um dado recente que vai indica que a indústria deverá continuar crescendo até o final, pelo menos até completar esse trimestre. Passamos adiante. Bom, queria a atenção dos senhores para esse gráfico, porque eu tenho ouvido que o governo não se preocupa com investimento, mas só privilegia o consumo. Esse gráfico mostra o equívoco dessas afirmações e mostra que o investimento, nesse período mais recente, tem crescido sistematicamente acima do consumo e do PIB, né? Então, o investimento foi o carro de atração, a mola propulsora do crescimento. Nós pegarmos a média desse período que está aí, né, para o qual temos dados até 2011, 2012 ainda temos dados preliminares, o investimento cresceu a uma média de 9,4%, falando média, que inclui também 2009, quando ele foi negativo por causa da crise. É bom lembrar que o investimento é mais sensível à crise. O investimento é o primeiro a refrear e o último a voltar, né? Porque o investimento ele olha para um período um pouco mais longo. Então, o empresário tem que ter segurança de que as coisas vão continuar. Então, ali, só queria mostrar que o investimento foi muito bem neste período. Isso não significa que o consumo não tenha sido importante. Muito pelo contrário, não tem investimento se não tem consumo. Tem gente que faz uma segmentação, diz, não, é uma coisa é outra. Não existe. Ninguém faz investimento se não tiver um mercado consumidor. Portanto, é preciso estimular ambas as coisas. Mas é preciso estimular mais o investimento do que o consumo, mesmo porque quando você estimula o investimento, ele gera emprego e acaba gerando consumo. Então, quero deixar assinalado a importância que nós temos dado ao investimento e queria assinalar que a maioria das medidas que nós temos tomado é para estimular o investimento. Por exemplo, hoje, eu acabei de anunciar, antes de vir para cá, medidas para estimular a indústria de construção. Se me permite aqui, senador, eu posso, em 2 minutos, tudo bem, senador? Em 2 minutos, apresentar as medidas que nós tomamos agora, talvez não tenha sido ainda de conhecimento dos senadores. A indústria de construção é muito importante para o país, não só para a habitação, mas para a infraestrutura, etc. Portanto, ela é uma indústria que produz bens importantes, porque a habitação é um bem importante para a população, e o programa Minha Casa Minha Vida é um dos maiores, talvez o maior que já foi feito no Brasil, está entregando a 1.000ª casa. E também, fora do programa Minha Casa Minha Vida, é importante que a indústria de construção seja dinâmica. Ela emprega muita gente, né? São mais de 4,5 milhões de trabalhadores e ela representa investimento, né? 45% do PIB é representado pela construção. Então, o que a construção faz é investimento. Portanto, estimular a construção é estimular o investimento. E as medidas que nós tomamos, e foram anunciadas meia hora atrás, foram as seguintes: desoneração da folha do setor de construção. Ou seja, o setor de construção não vai mais pagar o INSS e nós vamos transferir para o faturamento uma alíquota de 2% para o setor de construção. Estou recuperando aqui o quadro para termos os dados precisos. Então, nós estamos desonerando a indústria de construção, deixará de pagar 6 bilhões e 280 milhões por ano, que é o INSS que ela paga hoje. Não paga mais INSS patronal, a indústria de construção. Depois pagará 2% a título no faturamento, que são 3 bilhões e 400. O resultado disso
são 2.850 de desoneração líquida. Portanto, é uma boa desoneração, reduz o custo de mão de obra, que é um dos custos importantes da indústria de construção, estimula a contratação de mais mão de obra e mais formalização do setor. E é investimento que continua se expandindo do país. A indústria de construção tem um regime tributário especial, onde são combinados numa única alíquota o imposto de renda, a contribuição sobre lucro líquido, COFINS e PIS, num regime chamado Regime Especial de Tributação, o RET, que é de 6% hoje sobre faturamento. Então, nós estamos baixando de 6% para 4%. Né? Então, baixou para toda a indústria de construção de 6% para 4%. E para o RET da Minha Casa Minha Vida, por primeiro nível, que já tinha sido reduzido para 1%, esse 1% valia para habitações até 85 mil. Nós estamos ampliando o alcance de 1% para habitações de 100 mil reais. Então, vai diminuir também o RET. E depois, uma linha de capital de giro da Caixa Econômica, baixando muito o custo do giro. Mesmo antes de fazer a medição dos empreendimentos, basta em que os materiais tenham sido entregues na obra, se habilita a receber uma linha de crédito a uma taxa inferior a 1%. Então, essas foram as medidas que nós anunciamos lá e que estimulam o investimento, hoje de manhã. Agora, além dessas medidas que eu mencionei aos senhores, uma parte das quais está entrando em ação ainda no futuro próximo, nós temos que continuar reduzindo tributação, portanto, fazendo desoneração, e temos que modernizar os nossos tributos, particularmente ICMS, IPIS e COFINS, para continuarmos dando competitividade para a indústria brasileira. Passamos adiante. Então, eu queria focar aqui na modernização do ICMS. Esse tributo é considerado pelo setor privado como o mais problemático. Com qualquer pessoa que se converse pelo setor privado vai dizer, olha, o mais problemático, que mais me atrapalha é o ICMS. Bom, por quê? Porque ele é mais heterogêneo, são 27 regimes de ICMS. Então, uma empresa que vai de um estado a outro tem que se deparar com mudanças, precisa de uma burocracia para preencher as planilhas, etc. O ICMS acumula créditos que não são devolvidos ou que demoram para ser devolvidos às empresas, então atrapalha a contabilidade da empresa. Há litígios quando o crédito passa de um estado para outro, questionamentos e litígios, e há uma incerteza jurídica que é causada pela guerra fiscal. A guerra fiscal significa subsídios que são concedidos por um estado, a diferença de outro estado. Só que, muitas vezes, esse subsídio é concedido na origem e o produto vai para um destino diferente. Ele não fica naquele estado, ele vai para um outro estado. E aí, na transferência do crédito, é que dá o problema. Esses subsídios estão sendo concedidos sem o acordo do CONFAZ, né? Sem a concordância do CONFAZ. E o CONFAZ é o órgão que tem tem esse privilégio de aprovar ou não. Se o CONFAZ não aprova o subsídio, o subsídio é ilegal, ele é inconstitucional. E daí se cria a possibilidade de um grande conflito federativo. Esse grande conflito está implantado, porque vários estados estão questionando os benefícios dados em outros estados, não estão aceitando os créditos e estão judicializando essa questão. Há várias ADINs tramitando no Supremo, algumas já aprovadas pelo Supremo. O Supremo entende, pelas ADINs que aprovou, que esse procedimento é irregular. Isto ameaça todos os subsídios que foram concedidos até hoje, porque todos eles foram concedidos de forma irregular. Então, isso cria uma incerteza jurídica para quem os concedeu. Isso indica que a guerra fiscal, desta maneira como está sendo processada, ela chegou ao esgotamento, ela não serve mais.
ela prejudica a todos. Não há mais vantagem, há mais desvantagem do que vantagens. Chegou ao paroxismo e, portanto, devemos substituir esses mecanismos por outros mecanismos que estejam dentro da lei, que sejam reconhecidos por todos. Passamos adiante. Então, em função disso, nós temos que fazer uma reforma do ICMS que reduz a incerteza jurídica. Consultem as empresas, elas estão deixando de investir por causa dessa incerteza. Eles não sabem se o tributo que está sendo reduzido vai ser questionado no dia seguinte. É preciso um ICMS que facilite a circulação das mercadorias e que, portanto, acelere o crescimento, aumentando a arrecadação global. Portanto, reformar o ICMS é dar condições para que os empresários, para que os produtores possam aumentar a sua produção, para que haja menos burocracia, menos obstáculos e que a produção possa ocorrer em todos os estados. Produção e comercialização, né? Porque tudo isso, ambas as coisas são importantes, né? Passamos adiante. Então, qual é a proposta que está sendo feita? Que eu trouxe aqui para os senhores avaliarem. A redução da alíquota interestadual do ICMS para 4% em até 8 anos, né? Porque hoje o subsídio é dado pelo fato de que a tributação é 12 ou 7, né? Principalmente quem tem 12 pode dar uma parte como subsídio. Então, reduzir para 4, convergir para 4. Criar um fundo de compensação que possa compensar as perdas que ocorrerão de arrecadação, um fundo de desenvolvimento para compensar o estímulo. São duas coisas diferentes, eu vou explicar com mais detalhes. E um acordo de convalidação do CONFAS para apaziguar essa questão jurídica, né? Então, para que o passado fique certo, porque hoje ele é incerto, apaziguar as questões e deixar tranquilidade para o futuro. Então, esses são os princípios. Vamos analisar cada um desses pontos.